Ele faz parte da memória jornalística e afetiva de boa parte dos catarinenses, porque durante muitas décadas ele nos pediu, nos convocou para fazermos uma boa tarde. Vamos fazer uma boa tarde. Ele entrou nas nossas casas durante muito tempo, durante muitos anos, levando informação, levando boas notícias, notícias não tão boas assim, e marcou deixou o seu legado, a sua história, na história de Santa Catarina. Meu convidado de hoje é o deputado estadual Mário Mota. Bem-vindo, deputado Mário Mota. Prometemos não falar de política, mas a gente já começou não assim. Tem jeito, não Maga, tem jeito. Que prazer em falar com a jornalista Maga Estopassoli, a quem eu peço licença para chamar de Maga, e se ela me pedir licença para me chamar de Mário, concedo por antecipação. Então tá pedido. Então, por favor. Então pronto, vai ser Mário. O fato é o seguinte, eu tinha duas características no Jornal do Almoço, e uma delas eu acho muito interessante, porque eu gostaria de legar para alguém, eu te confesso. Eu sempre esperei alguém abrir um programa na TV depois que eu saí, dizendo, com licença, eu posso entrar na sua casa? Quer dizer, aí alguém fala assim, Mário, mas você já entrou. Eu disse, não, mas ela tem o poder de desligar, de mudar de canal e tudo mais. E foram dois pequenos chavõezinhos, bordões, como se chamam nos programas humorísticos mais fortemente, que acabaram por caracterizar alguns momentos muito interessantes da minha vida. Um deles foi muito recente, quando o Das Aranha compôs aquela música Dia Lindo a Gente Faz, e lançou numa live durante a pandemia, e nós todos nós reunimos os amigos fechados ali para poder assistir a live ao vivo, e colocamos uma televisão legal, grande e tal, e eles tocando. De repente eles pararam e disseram, olha, vamos lançar agora uma música chamada Dia Lindo a Gente Faz, e o Dalcy disse assim, Dalcy, o famoso, diz o Muriel, que na verdade é quem encarna o personagem Dalcy. Ele disse, olha, eu queria contar a história dessa música. Nós tínhamos um funcionário da prefeitura que trabalhava aqui do lado da caixa d'água, onde a gente tem o estúdio para ensaiar. E a gente chegava para o estúdio, passava por ele, podia estar chovendo, canivete, ele olhava e dizia, dia lindo, ele só falava isso. E poxa, vamos compor algum tema sobre o Dia Lindo, que coisa legal. Aí alguém do grupo tem a impressão de que o próprio Dalcy, o próprio Muriel, disse, vem cá, mas e o Mário termina o Jornal do Almoço há 30 e poucos anos na casa da gente, vamos fazer um bom dia. Ah, que bonito. Poxa, por que não vamos fazer um bom dia lindo? Quer dizer, dia lindo a gente faz, né? A gente faz, verdade. E aí, então eu me senti plenamente recompensado pela carreira, entre aspas. A sua biografia não tá faltando nada, né, Mário? Mas para quem está nos acompanhando, para quem está nos ouvindo pelo rádio ou pelo Spotify, não está nos vendo, mas quem está nos vendo pelo YouTube deve ter percebido que a configuração da mesa aqui está um pouquinho diferente. Em geral, eu sento aqui na ponta, meu convidado senta aqui onde eu estou. Só que hoje tem licença poética, porque o Mário Mota, que já ocupou a bancada do telejornal mais importante do nosso país, tinha que ficar aqui na ponta, né? Já sentou na cadeira de William Bonner, vai sentar aqui, então, na ponta e contar pra gente. Então, pera um pouquinho. Senhoras e senhores, eu começo a entrevista com Maga Estopassoli, que a partir de agora, o que você acha, Clara? Que momento, já tremi, ó. É brincadeira. Estou à sua disposição, Mário, vou começar de trás para frente, tá, que é justamente com esse momento que tu viveu, né, um momento ousado, de ir até, de buscar, né, de cavocar essa situação de apresentar o Jornal Nacional, quando o noticiário comemorou os seus 50 anos no ar. E essa história consta, tá lá no teu livro. Tá lá no teu livro, em 2 capítulos, que não coube num só. Maravilhoso, inclusive, maravilhosa história. Mas o que eu achei mais interessante foi a busca, né? Encontrar ali um jeito de realizar um sonho, enfim. Não deixa de ser. Que foi conseguir chegar na pessoa certa e apresentar o Jornal Nacional naquela noite. Conta pra gente sobre isso, Mário. Então, muita gente deve se perguntar, puxa, mas não foi o Mário, foi o Fabiano Ondero quem representou Santa Catarina, e foi o Fabiano Ondero, porque ao decidir por montar as bancadas das sextas e dos sábados com um casal de apresentadores, durante um determinado número de finais de semana, para comemorar, para celebrar os 50 anos do Jornal Nacional, gostem ou não, queiram bem ou não, tenham mudado de opinião ou não em relação ao telejornal, mas sem dúvida você disse bem, é um dos 3 mais importantes telejornais
continentais do mundo, da televisão mundial, sem dúvida. Então, eu nem gosto de pensar muito, porque eu tremo agora, porque se eu tivesse pensado lá, eu teria saído correndo do estúdio. Na hora que foi... Certamente há uma responsabilidade, embora seja mais fácil fazer o Jornal Nacional do que o Jornal do Almoço. Mais fácil. A logística é altamente facilitadora. Uma equipe maior. 6 horas da tarde, os textos estão prontos para você ler quantas vezes quiser naquelas bancadas. Então, você só vai errar se você tremer na base mesmo. Mas o que aconteceu foi que a Globo encontrou dificuldades para convidar um de cada afiliada. São 27 afiliadas e emissoras próprias, portanto, daria 13 duplas e sobraria uma pessoa, que seria um homem ou uma mulher. Para minha felicidade, sobrou uma mulher no último dia. As duplas foram compostas. Para a questão de justiça, contou o Bonner num e-mail que enviou para convocar os sorteados, que eles decidiram pelo sorteio, colocavam o nome de todos os apresentadores, o nível das afiliadas, modestamente, era e é muito bom. Isso, aliás, foi a grande justificativa do Bonner no e-mail, dizendo que a Globo só era o que é, ou só era o que é, e o que foi, por causa das suas afiliadas, um nível que ela exigia, mas que também, evidentemente, recebia. E aí o sorteado de Santa Catarina foi o Fabiano Londer, meu querido amigo, que continua apresentando o NSC Notícias. E ele apresentaria o Jornal Nacional do dia 12 de outubro de 2019, juntamente com a Aline do Amapá. Então veio prontinho o e-mail com as duplas sorteadas. E no último programa, dia 30 de dezembro de 2019, apenas o nome da Lídia Passe, que era apresentadora do jornal da TV Cabogi de Natal. E um buraco que ficou ali. Quando chegou o nome do Fabiano, nós fizemos a maior festa. O Fabiano estava em Chapecó, coordenando um debate, foi avisado momentos antes de entrar no avião para voltar, chorou no aeroporto, todo mundo o abraçou, foi um negócio maravilhoso. E eu fui um dos que vibrou muito, porque desde que o Fabiano chegou na emissora, ele chegou para ser repórter do Notícia na Manhã, que eu apresentava. E ele se aproximou muito, um gurizão ainda, se aproximou muito da minha maneira de trabalhar. Ele brincava, ele dizia assim: Mário, quando é que você vai deixar o Jornal do Almoço? Porque eu quero apresentar o Jornal do Almoço. O estilo dele é um pouco diferente. Começou a correr na emissora, de que a emissora passou a ter o Bibo pai e o Bob filho, lembra? Então, que era eu e o Fabiano, porque ele buscava muito nos trejeitos, na forma de comunicação. Então, eu fiquei muito feliz. Confesso a você, mas você não gostaria de... Mas é evidente que eu gostaria que fosse eu o sorteado. Mas por uma questão de compreensão e de respeito à justiça de como foi feito, ninguém melhor que o Fabiano, torcendo muito, porque eu tinha certeza que seria um upgrade muito bom, muito grande para a carreira dele, que ainda tinha muito mais tempo na frente. Muito bem, mas eu comecei a receber muitas cobranças pelas redes sociais. Pô, Mário, tinha que ser você. Gente, não tinha que ser nada, né? O que está sendo é o que foi um sorteio e tal. Mas voltei, um dia eu cheguei em casa, quando começou a apresentação dos convidados, na sexta-feira ele recebia o casal, o Bonner e a Renata, apresentavam para o Brasil e diziam: olha, amanhã os dois vão estar aqui nessa bancada, tal, com a responsabilidade, tal, era bem legal. Bom, lá vamos nós. Um dia eu chego em casa, começou o projeto, segunda semana, eu estou sentado em frente ao laptop, assim, olhando o e-mail que o Bonner tinha mandado. Eu falei: caramba, tá sobrando um espaço aqui embaixo. Quem será que eles vão colocar para apresentar com a Lídia Paz? E aí comecei a procurar nos sites de fofoca da vida o que a Globo vai fazer e tal. A Globo deve colocar um plantonista ali para completar a apresentação. Eu falei: poxa vida, faz um negócio maravilhoso, premia as afiliadas e vai terminar, com todo respeito ao Trali ou ao Bocardi, que seria um dos dois. Os dois estão lá sempre, estão apresentando sempre. Por que não mais um de afiliada? Mas sem caracterizar um estado, por exemplo. Eu era, e até hoje sou, o mais longevo apresentador de um mesmo programa de TV, na mesma emissora afiliada da Globo, no mesmo horário, que foi o Jornal do Almoço. Na época, com 33 anos, 6 meses e 23 dias, no dia do Jornal Nacional. Muito bem, eu falei: quer saber de uma coisa?
Eu não quero nem saber, vou fazer uma travessura aqui, vou escrever um e-mail para o senhor William Bonner, com quem eu não tinha tido contato. Eu fui várias vezes ao Rio, cobri muito Criança e Esperança, cruzei muito com os diretores e tudo mais, mas especificamente com o Bonner não, e o Bonner é o editor-chefe do Jornal Nacional. Falei, que sabe de uma coisa, eu vou escrever um e-mail para o Bonner e vou propor a ele, que se passar pela cabeça de alguém convidar mais um para completar só com convidados, eu gostaria de me colocar à disposição. E aí fiz um breve relato da minha vida. E chegamos à conclusão de que tinha ficado muito engraçado. Chegamos eu comigo mesmo, porque eu não contei para ninguém, nem para minha mulher, nem para meus filhos, e para ninguém da TV. Por quê? Porque eu não queria criar uma expectativa que eu achava muito distante de se concretizar. Para não dizer que não falei para ninguém, eu subi o morro e fui consultar a coordenação de jornalismo, porque eu não ia mandar um e-mail para a Bonner sem que soubesse, sem que a direção pelo menos soubesse. Cheguei e mostrei, a nossa Dani Peretti não estava a Lígia Gastaldi, a Lígia olhou, a Lígia é minha amiga desde que eu entrei na TV, apresentou o Jornal do Almoço comigo lá atrás, a Lígia Gastaldi leu, começou a rir, falou, Mário, isso aqui tá muito engraçado, mãe. O não você já tem, eu mandaria. Manda esse e-mail. Eu falei, bom, eu queria que vocês me autorizassem, claro, né? Fala com César Seabra, que é o coordenador geral, o diretor de jornalismo. Fui lá na sala dele e falei, César, dá uma lida aqui, não briga comigo. Aí ele leu, começou a rir também. Ele falou, Mário, isso aqui tá muito engraçado. Então, eu não, você já tem, manda. Taquei o dedo no enter e foi. Passaram-se 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses e ninguém respondeu nada. Eu não falei para ninguém, estava tranquilo, não criei expectativa de ninguém. O César passava por mim e dizia, e aí, né? Eu dizia assim, não, lembra das 3 últimas linhas que eu disse que se acharem que é uma loucura, uma travessura de um guri de 67 anos, amassa, por favor, nem termina de ler esse e-mail e tal. Nem responde. É claro que eu fiz um breve introito da minha vida, enfim, eu nasci num circo, participei de um filme nacional quando eu tinha 7 anos de idade, com os principais atores que foram depois fazer as telenovelas da Globo, John Herbert, Erval Rossano, Augusto César Vanucci, Zilka Salaberry, Paulo Dantas e por aí afora. Tá no YouTube até agora, se quiserem me dar o prazer de assistir, Maria 38, com o número 38, Eliana Macedo. Uma das mulheres mais lindas que eu conheci na minha vida. Só que eu tinha 7 anos de idade, então, mas nunca mais esqueci. Bom, muito bem, entrou a última semana, terminaram as duplas, só sobrou a Lídia Passi para apresentar neste sábado. Na segunda-feira deste sábado, que completava, eu estou vindo para cá, para Araranguá, fazer a inauguração da sede do Sesc em Araranguá. Estou passando aqui na BR, próximo a Criciúma, motorista do Sesc do meu lado, 4 horas da tarde, toco o telefone. Quando eu atendi, mas um berreiro na redação, uma gritaria lá, telefone no Viva Voz, na redação do Morro, lá, Mário, gente chorando e tal. Eu falei, o que foi, gente? Que não, corre pra cá que você tem que ir pro Rio, você vai apresentar o Jornal Nacional sábado. Eu recebi aquilo, alguns quilômetros se passaram, o motorista do SESC falou pra mim, o que foi, seu Mário? Falei, cara, toda vez que você tiver um desejo, que você achar que, sei lá, que é merecedor de alguma coisa, que você provoca aquilo que gostaria de, arrepio toda. Você tem que tomar muito cuidado, porque normalmente funciona, dá certo. Principalmente se você não empurrou ninguém para os lados para conquistar isso, se você está respeitando profundamente a energia que se forma em torno disso. E foi o que aconteceu. Eu tive que entrar imediatamente nas redes sociais e dizer, pessoal, não é fake, não, viu? É verdade, eu estou indo sábado, e mais tarde eu conto para vocês. Mas nunca contei. Eu fui contar depois que eu saí da TV e voltei 10 dias depois para assinar minha papelada. Aí reuniram todas as pessoas de todos os departamentos na redação para fazer uma despedida que para mim foi maravilhosa. E aí eu pedi licença, eu falei, posso contar uma história que talvez para estimular a garotada mais nova aqui, idade é o de menos, você pode, enfim, você abriu justamente pela veia que eu gosto de abordar, que é justamente essa, acredita em alguma coisa, não tenha medo, coragem não é ausência de medo, é aquilo que eu te falei.
Coragem é você, mesmo com medo, acreditar que é possível fazer algo, então domine e vá em frente. É que muitas vezes por seguir uma convenção social, acreditando que não, mas já tá determinado, já vai ser assim mesmo, e não tentar, se deixa de viver uma situação extraordinária, né, Mário? Não tenha dúvida. E você usou outra palavra maravilhosa. Foi uma situação extraordinária. Por vários motivos, eu queria só dois. Por exemplo, toda sexta-feira a apresentação das duplas era gravada às 5 horas da tarde. O último bloco do Jornal da Sexta era gravado. Conosco não pôde ser gravado, teve que ser ao vivo. Teve um assalto num bar da Lapa, um camarada com a faca lá, fez 2 reféns, e a Globo estava esperando para saber a definição se ela teria que usar parte do Jornal Nacional para entrar ao vivo de lá. E passou das 5, passou das 6, disse, olha, infelizmente vai ter que ser ao vivo. Então, o diálogo que vocês podem assistir no YouTube, ainda está por lá. Eu tenho carinhosamente os endereços, inclusive. Se vocês quiserem, é só entrar no nosso site, vocês podem ter acesso a ele. Mas cada vez que eu assisto, eu fico pensando, mas foi ao vivo? Foi. Os diálogos, não houve conversa, não houve nada de preparação, mas foi algo muito natural, sabe? Foi um negócio maravilhoso. Para mim, valeu mais a sexta-feira, as apresentações, o próprio Bonner dizendo, senhores de Santa Catarina, vocês imaginem a importância do senhor Mário Mota, depois de 33 anos, no mesmo horário, no mesmo canal e tudo mais. Então, eu só tenho a agradecer, eu não tenho outra alternativa. Essa foi a primeira, foi ao vivo, a sexta-feira. Sábado, as manchetes do Jornal Nacional são gravadas. Eu ia falar disso agora. Foi tão cheio de emoção essa tua ida, que teve até um imprevisto do ao vivo. Maravilhoso, né, Mário? Pois é, e o Jornal Nacional tem as manchetes, aquela... Veja agora no Jornal Nacional, tal, e as manchetes totalmente cheia de imagens, é um negócio editado no ar, tal, gravado também por volta de 6h30, 7 horas da noite. Eles aguardam o máximo possível para que as manchetes sejam as mais atuais, mas gravam. Conosco também, gravamos, perfeita, o pessoal da suíte lá até, vocês parecem que estão aí há mais tempo, que legal, não, se bem que cada um tá mesmo na sua emissora há muito tempo. Na hora do vamos ver, né? Crefisa informa, 5 segundos, Jornal Nacional, nós estamos prontos para começar com a primeira notícia, que só vai para o ao vivo depois que aquela câmera que você assiste, ela começa a fazer o giro e termina com os 2 apresentadores. Até ali é gravado. Estou tirando aqui um pouco da ilusão, mas o próprio Bonner mais tarde teve que explicar isso. E quando disseram no ar, nós ficamos esperando entrar as manchetes. Não subiu a manchete. E não entrou, mas ficou um fade, ficou um oferecimento ótica, não sei o quê, porque é tudo marrom, né? E 28 segundos, eles não tinham noção do que iam fazer, com 2 apresentadores novatos, pela primeira vez sentados naquela bancada, e agora, o que vamos fazer? Eu não tive dúvida, puxei da última folha aqui, coloquei as manchetes em cima. Lídia, vamos ter que ir ao vivo. Já falei para ela, avisamos a nossa menina que corre ali embaixo atrás das câmeras, que a gente chama de diretora de estúdios. Desculpe. Você sentiu um balançar da câmera aí, da Maga? Fui eu quem... É a emoção do Jornal Nacional, do Jornal gente, Nacional, tudo bem. Desculpe. Tá certo, Clarinha? Então, acabei avisa, vamos ao vivo. Aí ela disse, olha, eles estão prontos para ir ao vivo. Então vai ao vivo, 5, nem pensaram. E fomos os 2 ao vivo, entramos com as manchetes, imediatamente continuamos com a notícia. Quando entrou a primeira matéria no ar, o pessoal da suíte abriu o microfone lá, e eles todos estavam aplaudindo, porque eles não tinham a menor... Eles não sabiam o que iam fazer com 2 novatos sentados lá. Imagina. Mas acabou sendo muito legal. Que legal. Experiência maravilhosa. Mário, você tem saudade de estar no ar todos os dias, dando boa tarde para as pessoas, enfim, acompanhando o dia a dia da notícia, Mário? Quando alguém fala assim, olha, você se aposentou do jornalismo, não, pelo amor de Deus, não fala essa palavra. Eu estou afastado, espero que temporariamente. No que depender de prazer da execução de uma profissão, eu acho que sou uma das pessoas mais felizes do mundo, porque tanto na área da educação, eu fui professor em Santa Catarina por 38 anos e meio, pouca gente sabe disso. Eu coordenei a área da educação física na Secretaria da Educação por um grande período. Foi o que me levou para Florianópolis, não foi rádio e televisão. Mas, paralelo a isso, eu apresentava o Jornal do Almoço. Então, nas 2 áreas, eu
sempre tive um prazer muito grande de fazer. Aliás, eu nunca me considerei um trabalhador, na verdade. O tripalho famoso, né? Que era uma punição. Não, o trabalho para mim sempre foi prazer. Então, eu não me considero aposentado para o jornalismo. Tá de licença. Vamos lá, eu tô afastado temporariamente, mas tem ocorrido muito o que agora está acontecendo, de continuar em frente às câmeras, de continuar conversando com as pessoas, dividindo com elas um pouquinho das emoções que a vida me proporcionou até hoje, e de uma maneira, modestamente falando, com muito respeito e com muito carinho, não querendo ensinar nada para ninguém, não, sabe? Se porventura uma referência puder ajudar as pessoas a melhorarem a sua condição de vida, e é o que me levou, inclusive, para uma cadeira na Assembleia Legislativa. Minha ideia foi, na TV você ajuda muito as pessoas até um determinado ponto. Termina o programa, desligam a televisão, cada um vai para sua vida e toca como se tivesse sido. E agora eu não tenho televisão para desligar, não tem programa que terminou, amanhã começa tudo de novo. Deputado não desliga nunca, né? Não desliga. Não desliga nunca. Se bem que esse slogan da Globo, você não pode... Mas a vida do deputado, a vida de trabalho do deputado é um pouco diferente disso. Mas antes de a gente chegar na LESC, eu quero saber quais foram as maiores emoções que tu viveu no ar, Mário Mota? Tem como elencar? Eu acho que uma é difícil, mas umas 3, pelo menos. Eu costumo dar uma situação que eu vivenciei no ar que foi não só emocionante, como foi profundamente difícil. Nós cobrimos a enchente de 2018 em Blumenau. E o Ricardo Van Dorf estava no Morro do Baú ao vivo. E eu na prefeitura de Blumenau. E eu não tinha retorno de vídeo, só tinha retorno de áudio. Então, a condição era muito ruim, muito difícil. E aí me pediram, chama o Ricardo Van Dorf, ele vai entrar ao vivo de lá. E eu chamei o Ricardo e continuei ouvindo o que o Ricardo estava falando, imaginando as coisas no ar. Quando você imagina é uma coisa, quando você vê é outra coisa. Aí o Jorge, que me acompanha há um bom tempo, estava chegando no ar com um celular analógico, nos primeiros que conseguiam pegar a televisão. E o dele estava pegando, ele não sabe por quê, porque o monitor não pegava a TV lá no alto da prefeitura. Era 2008 isso, 2018, se não me engano, do Morro do Baú. Tá. Eu acho que Morro do Baú, 2008, então. Então 2008, tá, Morro do Baú. Tá. Havia aquele deslize de barro todo. E eu falei, me empresta o celular aqui então. E pronto, e peguei e tinha a imagem aqui da TV e eu acompanhando o Ricardo Van Dorf. E o Ricardo termina a matéria dele dizendo assim, e nesse momento, senhores, ali atrás vem um bombeiro com barro até a cintura, no meio do mar de lama, com um saquinho plástico nas mãos, trazendo o corpo de uma criança de 2 anos que ele localizou embaixo do barro. Enquanto eu estava ouvindo, era uma coisa. A hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu. E agora? Ele vai me devolver. Eu fiquei pensando, você, Mário. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não me devolve, Ricardo. Bom, eu estava abrindo a boca, porque, pelo amor de Deus, um bombeiro trazendo o corpo de uma criança que ele localizou naquele... Então, eu mordi a língua, como a gente faz, morder o lábio para não chorar, para não rir, a gente faz muito isso. Aí eu falei, senhores, imagens assim, quanto mais de uma criança, vamos para o intervalo, a gente volta já, tá? Entrou o comercial. Mas eu fiquei que eu não sabia onde é que eu tô, o que eu faço, qual é o meu nome. Foi um negócio realmente que mexeu muito comigo, ao ponto de guardar. No livro eu tenho uma foto, inclusive, do momento em que eu, acabei buscando porque eu achei que seria importante guardá-la. Quando da chegada dos corpos dos atletas da Chapecoense, dirigentes e companheiros, eu perdi 5 amigos naquele avião. E eu estava em Chapecó durante a semana toda, eu e o Roberto Alves fomos para lá para fazer a cobertura e entrar nos jornais. Quando chega na sexta-feira à noite, fica marcado para o sábado de manhã a chegada dos corpos. Chovia muito, chovia muito. Mas aí toca o telefone no hotel onde eu estava, 7h30, 8 horas da noite, o meu diretor da TV de Chapecó disse, Mário, o pessoal da prefeitura está aqui, o pessoal da imprensa, eles gostariam que você fizesse o cerimonial amanhã lá no campus. Você pode fazer? Eu falei, bom, em primeiro lugar, por que eu? Ele disse, não, bom, daqui de Chapecó ninguém tem condições emocionais, eles mesmos assumiram isso e tal. E começaram a fazer uma enquete lá e chegaram à conclusão de que se alguém podia fazer e tal, né? Falei, bom, então eu vou tomar isso como uma honrosa
Não é nenhum convite, na verdade. Eu vim para trabalhar. Né? Se você, a emissora, entender que eu devo fazer, eu estou aqui para isso. Tal. Então tá, então a emissora entende que você deva e pode fazer. Tá tudo bem contigo? Porque nós tínhamos tido encontros, inclusive, com psicólogos durante a semana na TV, porque foi um negócio... Foi muito difícil, né? E lá vou eu para mais uma. Acabei fazendo o cerimonial ali no local. Veio do Rio de Janeiro meu amigo Cid Moreira para fazer um salmo, então isso também me deu muita tranquilidade, sabia que estava ao lado do Cid. A Vanessa Ubner, que é uma menina que tinha feito comigo o Jornal do Almoço lá de Chapecó por um bom tempo, agora trabalhava na prefeitura, foi quem foi destacada para ser a apresentadora comigo. Tínhamos uma química muito boa de trabalho, então respiramos fundo e vamos para mais uma. Então eu acho que essas duas eu acho que definem bem. Politicamente falando, Mário, tu viveu e pôde ver acontecer na tua frente grandes debates, embates e debates entre candidatos, especialmente ao governo do estado. Tem algum momento desses que tu tem alguma história para compartilhar com a gente? Eu tenho um de debates rumo a prefeituras. Prefeitura de Joinville, a única eleição em que Luiz Henrique perdeu nas urnas. Imbatível, Luiz Henrique perdeu da Silveira, para ex-governador. Witt Freitag. Seu Witt, um alemãozão, muito respeitado na cidade de Blumenau, a Joinville, aliás. Aliás, o joinvilense gosta muito de empresários na prefeitura, é o caso de atualmente, Adriano. E aí vamos para o debate no último dia, na véspera da ida para as urnas. E eu saí de Florianópolis e fui para lá para mediar, porque era um debate muito esperado. Senta do meu lado Luiz Henrique, do lado esquerdo Witt Freitag. E eu olhei para a mão do seu Witt, mão direita dele, ele já estava começando com o tremor do Alzheimer, que mais tarde o acometeu completamente. Mas muito sério, boa noite, seu Mário, falava desse jeito assim, alemãozão, e o Luiz Henrique também, muito cordato, muito político. O Luiz sempre foi muito de uma relação muito aberta, inclusive com o seu Witt. Mas eu senti que tinha um negócio meio estranho no ar ali, alguma coisa assim meio tramada, meio preparada, mas não podia compreender o que era. Senhores, estamos iniciando o último debate eleitoral para os candidatos à prefeitura de Joinville que foram para o segundo turno, Luiz Henrique da Silveira, Witt Freitag. Muito bem. Candidato Luiz Henrique, o senhor tem 30 segundos para o seu cumprimento inicial, tal. Ele começou, disse: seu Witt, um prazer em estar aqui com o senhor, Mário, vocês da RBS na época, tal, vocês de Joinville, estou muito feliz, não sei o quê, e vamos fazer um grande debate. Seu Witt que está aqui, quietinho. Daqui a pouquinho, seu Witt, prazer em estar aqui com o senhor, 30 segundinhos para o senhor falar, tal, fique à vontade ali. Muito bom, é maravilhoso estar aqui nesta quinta-feira, era sexta. Nesta quinta-feira, o Luiz Henrique aqui, é sexta, seu Witt. O senhor não me interrompa! Mas de cara, a primeira coisa que ele falou, o senhor não me interrompa. Se eu quiser dizer que é quinta. O senhor falou 30 segundos e eu não falei nada, eu não me mexi aqui. Agora não começa, a primeira coisa que eu falo, o senhor já vem me corrigir, tá? E o Luiz Henrique foi, se encolheu na carteira, e eu também, porque eu levei um susto. Peguei no braço dele aqui e falei: seu Witt, calma, seu Witt, calma. Não, seu Mário. Não, seu Mário, isso não pode acontecer. Senão o debate já começa todo estrambelhado aqui, tá, de alemãozão. Onde foi parar? Eu tive que procurar onde estava o Luiz Henrique, deu a impressão que ele foi embora. Ele não teve, não debateu. Ele ficou tão traumatizado com aquilo que ele, na verdade, foi. E quando terminou o debate, se olhava para o Witt Freitag, ele estava com um sorrisozinho no canto do lábio, assim, eu falei: o senhor veio preparado para isso, seu Witt. Ô, Mário, tudo é válido nessas situações assim, mas essa foi... E foi válido, né? Claro que foi ele ganhou Luiz Henrique sumiu, foi um negócio absurdo, estranho, mas foi uma passagem maravilhosa. Eu tenho uma outra, mas é muito longa, depois eu te conto. Então, tá bom. Mário, olhando para a tua trajetória hoje, né, da tua origem lá no circo, com toda a tua biografia, que ela tá bem extensa, né, tem bastante coisa pra gente contar, daria pra gente ficar aqui umas 3 horas só contando histórias do Mário Mota. E agora, nessa missão, que é uma outra missão, numa outra área, né, embora tá tudo conectado, mas é um outro jeito de fazer. Você podia imaginar isso em algum momento da tua vida? Não, com toda sinceridade, não mesmo. Aliás,
até o momento em que eu me decidi, e isso aconteceu em praticamente uma semana, eu nunca imaginava. Tinha vontadinha, assim? Não tinha vontadinha de ser. Não tinha? Não tinha. Foi rápido assim foi mesmo? Foi rápido assim mesmo. Mário. Quer dizer, eu sei que é estranho. Mas e daí? Quer dizer que então agora, e aí? Agora, bom, eu queria ir para o Jornal Nacional, eu tinha vontadinha de ir e tal, mas entre uma coisa e outra, aí uma distância muito grande. Você está comparando isso? Não, eu estou comparando a decisão em si, de sentar e falar, não, pera um pouquinho. Tá, mas um dia tu acordou e falou assim... Um dia eu acordei e falei assim, mais ou menos isso. Eu não me recordo. E a Glorinha? Então, a Glorinha é o que eu te digo, ela chega hoje e fala, Mário, o que você foi arrumar para sua vida? Para a nossa vida, na verdade. Não, ela tem me dado muita força e tem segurado muito a solidão, porque embora a gente tenha o Pupi, que é um shih tzu de lagiano, que nasceu no mesmo dia que eu, eles são 2 cachorrinhos, na verdade, 25 de março, ele nasceu no mesmo dia que eu. É Ares? Ares. Ariano. E a Glorinha é capricorniana. Caramba. Ave Maria. Ave Maria. Então, mas... um estratégico e outro cuida do dinheiro. O dinheiro não há tanto para cuidar, então não te preocupe. Eu costumo dizer que eu nunca tive dinheiro, eu sempre tive crédito. E é interessante como você consegue viver desde que consiga mantê-lo sempre em dia. Verdade. Mas vamos lá, ou o dinheiro não é o fundamental. Eu tenho um amigo que me diz algo que eu acho maravilhoso. Ele disse, poxa, aquele pessoal ali é tão pobre que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Então, vamos lá, a partir das coisas. Eu nunca tinha pensado antes em me candidatar a alguma coisa, e quando me diziam lá atrás, bom, Mário, você podia ser candidato, eu disse, você tá maluco. Eu vou me meter nessa história da política partidária, Deus me livre. Ficar atendendo jornalista aí, enchendo de perguntas. Isso é o lucro, Maga, da história. Eu digo assim, as relações políticas, eu sempre fui um político, todos nós somos políticos, eu conto uma história do Jânio Quadros, que foi a minha primeira grande entrevista em rádio, com 14 anos. Você entrevistou o Jânio com 14 anos? Jânio da Silva Quadros. Tu era para estar sentado aí mesmo. Eu entrevistei, o Jânio havia renunciado à presidência da República, nós vivíamos um caos, e eu estava começando em rádio nos anos 60, em Tupã, no interior de São Paulo. E ele foi fazer uma palestra de abertura da Faculdade de Direito da Alta Paulista, meu diretor chegou, me deu um gravador, falou, vai lá, entrevista o Jânio. Falei, nossa, super simples, gente, bem tranquilo. Jânio da Silva Quadros. Anos de idade. Cheguei tremendo com o gravador na mão. Eu disse, presidente, o senhor tem saudade da presidência da República? Ele disse, mas claro, meu Nobel Repórter, que ele usava um linguajar bem português. Claro que tenho. Pois eu não pus a mão no bolso sequer nos 6 meses que fui presidente, não pus a mão no bolso sequer para pagar um cafezinho. Não vou ter saudades. E eu guardei a resposta, porque eu esperava qualquer resposta, menos essa, de que não pus a mão no bolso. Tão genuína, né? E era o Jânio Quadros. Jânio é impressionante. O Jânio adorava a língua portuguesa, escreveu um compêndio com 8 volumes sobre língua portuguesa. Aí você perguntava para ele assim, o senhor bebe mesmo? O senhor gosta de um... Eu disse, eu bebo porque é líquido. Fosse sólido, comê-lo-ia. Por que o senhor fez isso, presidente? Filo porque quilo. Porque quilo. E pronto, e daí em diante. Mas aí ele começou a palestra dele nesse dia e disse assim, quem daqui é político? Superlotado o auditório. Quem daqui é político? Levante a mão. Então o prefeito fez assim, que não tinha jeito, o presidente da Câmara, mas ninguém quase levantou a mão. Ele disse, não tenham medo de dizer que vocês são políticos. Todos nós somos políticos. Guillotin, o conde francês, inventou a guilhotina. E foi o primeiro a experimentá-la. Caiu na desgraça com a rainha, foi levado ao cepo e, ao colocar o pescoço sobre o cepo, olhou para o Carrasco em desespero. Ele disse, seu Carrasco, mas por que eu não sou político? Então deve ser por isso, respondeu o Carrasco e baixou-lhe o cepo. Né? A cabeça rolou para o balaio. E aí o Jânio completou, disse, então não adianta usar essa desculpa de que eu não sou político, porque ela já foi usada há 300 anos atrás e não funcionou, não adianta. É verdade. Todos nós somos. Eu só não me via político partidário, de assinar uma ficha, representar as ideias de um partido e principalmente de eleitores, de uma certa forma. E também havia prometido que se fosse para fazer exatamente da forma como sempre se fez, eu não entraria nunca
E eu estou buscando alternativas. Eu sei que não é fácil, o sistema está posto há muitos anos, os conceitos estão estabelecidos, e é isso que curiosamente me atraiu. Porque se de alguma forma eu puder fazer, eu não digo nem, eu seria muito pequenino se eu pensasse na possibilidade de modificar qualquer sistema sozinho, e não é o caso. Mas eu tenho tomado algumas atitudes que não são costumeiramente tomadas na chamada política tradicional. Eu respeito profundamente o que se fez até hoje e o que se faz e continuará sendo feita por quem tem essa mentalidade. Mas a única coisa que eu me prometi e que eu prometi a quem me deu o voto foi isso. Eu não, em primeiro lugar, meus princípios, valores são inegociáveis. Eu não vou brincar de fazer política partidária, porque, afinal de contas, eu não brinquei de fazer um trabalho, de fazer uma carreira a minha vida toda. Em segundo lugar, eu devo respeito a quem votou em mim. São 56.363 pessoas que saíram de suas casas, eu tenho absoluta convicção para votar em meu nome. Por que eu digo isso? Primeiro, porque eu não peguei um centavo de dinheiro, eu não gosto de usar dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos, né? Segundo, eu tenho certeza que quem saiu de casa pelo Estado e foi até a urna não encontrou ninguém distribuindo meu santinho, porque eu não tive ninguém pelo Estado distribuindo meu santinho. Cabos eleitorais, vamos chamar do que queira. Não tinha papelzinho no chão, próximo às urnas, porque eu não tive, eu mesmo produzi, eu e minha pequena equipe, produzimos a parte gráfica. Sequer a parte gráfica eu recebi do partido. Agradeci o PSD, tenho que agradecer o meu partido muito, fiz de manhã no programa, porque eu tenho sido muito respeitado por essas ações que não são costumeiras na chamada política tradicional, mas que não prejudicam em nada o meu partido ou qualquer partido que eu represente. Então eu estou tocando, estou indo adiante, acreditando em algumas coisas que já estamos fazendo e torcendo muito para que as pessoas compreendam por que estamos fazendo desta forma. Mário, que lindo, que coisa incrível e extraordinária de receber aqui. Eu estou muito feliz, tá? Eu que agradeço, Mário. Porque eu te acompanhei tantos anos, te vendo na telinha. Desde que você era pequenininha. Desde que eu era pequenininha. Sabe o que mais eu escuto por aí? Mário Mota, meu pai te acompanha desde que ele era pequenininho. Aí ficou mais não é pesado, né? Não. Olha aqui, um jovem de 25 anos vem me dizer isso. Quantos anos tem o pai dele? Por exemplo, 50. Então 50, tranquilamente daria 36 de RBS, 8 antes de TV Planalto. Então, já são 43. O pai dele tinha 7 anos. Tranquilamente é possível. Claro que é possível. Mas é muito interessante isso, porque eu realmente, durante muitos anos, te acompanhava e te ouvia. E a gente cumprimenta, né? A pessoa que está dando bom dia, boa tarde lá no jornal. Boa tarde. Eu digo isso muito pro Cid Moreira. Minha avó te dizia boa noite. Boa noite, Cid. Vai com Deus. Tal. Então, olha, não esquece a blusa, porque tá frio lá fora, Cid. Então hoje é um momento muito feliz, estou muito, muito feliz de estar aqui contigo. Obrigada, tá? Eu estou honrado, eu te agradeço muito, agradeço demais aos amigos da Som Maior. Você tem tido um respeito muito grande por mim, pela minha vida e pela minha pessoa, e eu só posso retribuir. E quando eu digo respeito, meu amigo, significa isso, liberdade para fazer qualquer crítica bem fundamentada, que só vão me ajudar a melhorar a minha existência, compreende? A gente tem que aprender a receber críticas e assimilá-las e perceber. Meu pai dizia o seguinte: minha mãe dizia que você não é obrigado a prometer nada para ninguém. Você não é obrigado a prometer. Agora, se você prometer, meu filho, venda-me, dizia ela, venda-me e cumpra, venda a mãe, que a gente fala. Uhum. E meu pai dizia mais ou menos o seguinte: não fique triste quando você identifica que não sabe alguma coisa. Não fica triste. É uma oportunidade maravilhosa de você aprender uma coisa nova. Agora, não te acomode. Percebeu que não sabe alguma coisa? Corra atrás e não se relaxe enquanto você não buscar o que significa aquilo. Eu estava lendo, por exemplo, um depoimento de uma deputada que falava sobre a morte do prefeito Celso Daniel. E ela disse assim que o legista que foi conversar com ela disse que nunca tinha tido um corpo tão difícil de ser necropsiado.
É necropsia, eu não me falava necrópsia até pouco tempo, mas é necropsia. E aí ele disse assim, é até possível que o corpo tenha sido empalado. Eu não sabia o que era empalado. Fiquei estimulado a procurar. Não vou dizer aqui, não vou descrever o que é, mas eu estou mexendo com quem me assiste. Vai para o Google, para o dicionário, para onde você quiser, e veja o que é empalado. É mais ou menos isso. O exemplo talvez não tenha sido o menos escatológico ou o melhor possível, mas é mais ou menos isso. Eu não me conformo quando eu não sei alguma coisa enquanto eu não procurar saber. Porque eu estou jovem ainda, eu estou indo para 72 anos e eu tenho muito tempo na vida para aprender. Porque acredito mesmo que seja a nossa passagem por essa efêmera existência é muito rápida. Tão curtinha, né? Tão curtinha. Aliás, Obrigada. O Piaget tem uma frase também que eu acho muito legal. Adoro frases, já percebeu, né? Piaget diz assim, todo ser humano tem duas vidas, mas ele só percebe que só tem uma. Aliás, ele só começa a segunda vida quando ele percebe que só tem uma. Só tem uma. Verdade, verdade. Tem duas vidas, mas você só começa a viver a segunda vida quando você descobre que você só tem uma mesmo. Muito obrigada, Mário Mota. Eu que agradeço, querida Maga, toda a sua equipe, Clara e companhia. Demos um trabalho bom para ela hoje. Demos um trabalho bom para ela. Você não imagina, inverteu a câmera aqui, tadinha da Clara. O laptop dela tá de ponta cabeça. Mário Mota, gente. Mário Mota vai sentar na ponta da mesa, com certeza. Do Picadeiro do Circo, a bancada do Jornal Nacional e depois passando pelo Ninguém Morre de Tédio. Pega essa biografia. Mário Mota foi meu convidado dessa semana do nosso podcast Ninguém Morre de Tédio. A produção e a apresentação comigo, Maga Estopassoli. A edição, a santa edição, com a dona Clara Vasconcelos, que nesse episódio vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque a gente mudou as câmeras, a gente fez o que a gente quis. Num episódio lindo e que vai ficar pra história. A minha, a do Mário, a nossa toda aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Um beijo e até lá.